Sim, só que não posso deixar. Obrigada por não. Mas eu vou ver lá. Está bem. Vou aproveitar que Boa noite. Sim.
Boa noite a todos. Vamos então dar início aos trabalhos dessa noite. Vamos lembrar, se possível, para deixarem os telemóveis no silêncio, ou ligados, e para agora deixarmos todos os nossos problemas daquela porta para fora. E para começarmos a serenar, vamos ler uma mensagem pelo Espírito de Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Fonte Viva. Vamos ler uma mensagem pelo Espírito de Emmanuel. E Emmanuel hoje nos sugere sepulcros abertos. E disse Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 13. A sua garganta é um sepulcro aberto. E Emmanuel comenta assim, reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes, nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação. Por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta que se acolhem, afiguram-se-nos de fato sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte.
Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do amor. Pai de infinito amor, Mestre Jesus e equipe espiritual, benfeitora e coordenadora destes trabalhos. Gratos nós estamos por nos teres conduzido até esta casa de amor que é vossa. Ampara-nos neste momento, iluminando a nossa mente ao entendimento e abrindo nosso coração ao amor, à fraternidade, à caridade, para que assim nós possamos, nos momentos difíceis, utilizarmos os conhecimentos que a pouco e pouco vamos adquirindo através destes momentos de partilha fundamentais para a nossa evolução. Abençoa-nos, Mestre Jesus, a cada um de nós, encarnados e desencarnados, e ilumina especialmente a nossa companheira Luísa, que hoje nos trará o seu estudo. Permanece conosco, Mestre Jesus, nos nossos corações, agora e para todo sempre. Que assim seja. Sim, sim. E a nossa palestra de hoje é com a nossa companheira Luísa, Cartas de uma Morta, do livro. Então, boa noite a todos, aos que estão aqui presentes fisicamente e os que estão presentes virtualmente. Então, nós hoje temos o privilégio de dar a conhecer um livro muito especial que se chama Cartas de uma Morta. E esse livro foi o segundo livro escrito pelo Francisco Cândido Xavier. Então, vamos dar início à palestra, mas, antes de tudo, agradecendo também esta oportunidade, porque é sempre uma oportunidade poder estudar um livro espírita, porque os livros espíritas são livros que se leem, mas mais do que se lerem, estudam-se. E por isso são livros que têm um manancial muito grande de entendimento dos conhecimentos da vida, não só espiritual, mas também da vida física. Então este livro, Cartas de uma Morta, foi, como já dissemos, o segundo livro publicado por Francisco Cândido Xavier, em 1935, e tem uma curiosidade muito grande associada a este livro, porque este livro teve como espírito comunicante a própria mãe de Chico Xavier. Portanto, ela desencarnou em 1915, tinha ao filho 5 anos e, vamos ver daqui um pouquinho, que ela foi muito importante no próprio desenvolvimento da mediunidade de Chico Xavier. E desde que ela desencarnou, que ela prometeu ao filho que haveria de explicar como é que é, ou como é que era, a vida no mundo espiritual. Este foi o segundo livro. O primeiro livro que Chico Xavier psicografou foi o Parnaso de Além Túmulo, foi em 1932, e Parnaso significa antologia. Então foi uma antologia, esse primeiro livro, de vários escritores, de vários poetas, não só brasileiros, como também portugueses, e esse livro, esse primeiro livro, teve uma missão que foi fortalecer as raízes da doutrina espírita, não só no Brasil,
como no mundo. E este segundo livro foi um livro com um cunho muito especial também para o próprio médium, uma vez que é um livro que a sua mãe vem trazer as cartas de uma morta. Por isso, quando por vezes se diz, há quem diga, não é? Não acredito na vida espiritual, eles não vêm cá contar nada, nunca cá ninguém veio contar. Então temos aqui um bom exemplo, portanto, das cartas que foram escritas por um espírito e que contam como é que é a vida no mundo espiritual. Então hoje, esta nossa conversa, esta nossa palestra é sobre este livro. E não podemos aprofundar muitíssimo, não é? Porque o livro merece ser lido, merece ser estudado, mas de qualquer maneira vamos aprofundar alguns aspectos para aguçar um bocadinho a vontade de ler o livro. Então agora não podemos deixar de falar um bocadinho de Francisco de Paula Cândido Xavier, o nome todo deste autor tão conhecido e tão importante e tão querido para o Espiritismo. Ele começou a psicografar livros desde os 17 anos, publicou 491 livros e esses livros foram traduzidos para vários idiomas. Ele vendeu mais de 50 milhões de livros, mas não recebeu dinheiro nenhum por livro nenhum. Portanto, todo o dinheiro associado à venda dos livros reverteu sempre para obras ligadas à assistência. E vamos ver que este livro de que hoje vamos falar também teve esse objetivo. Ele, em 2012, foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos, e reparem que o Espiritismo é considerado cerca de 5% da população brasileira é espírita. Portanto, para elegerem este homem como o maior brasileiro de todos os tempos, é porque a obra dele realmente foi mesmo muito impactante para todos os brasileiros e não só para os espíritas. Ele também foi indicado em 1981 para o Prémio Nobel da Paz. Portanto, estamos a falar de um grande homem, estamos a falar de um grande espírito e estamos a falar de alguém que realmente é um privilégio poder conhecer a sua obra, que é tão vasta, não é? Aos 5 anos, como dissemos, a sua mãe desencarnou, ele era muito pequenino. Aos 8 anos, o pai dele voltou a casar e a madrasta, neste caso era uma boadrasta, porque era uma senhora muito bondosa, e quando a mãe desencarnou, os filhos foram distribuídos, digamos, por várias famílias, e quando esta senhora casa com o pai de Chico Xavier, ela pede para que ele reúna todos os seus filhos. E isso acontece. E ele é muito amparado, ele e os seus irmãos, por esta nova mãe, digamos assim. Então, de 1927 até 1931, portanto, desde os seus 17 anos até aos seus 21 anos, ele teve um grande amadurecimento na sua mediunidade. Que ele já tinha mediunidade, que se saiba, dentro dos registros que consultámos, a mediunidade já era conhecida desde os 5 anos, porque como a mãe, após o seu desencarne, lhe aparecia e ele via a mãe e falava com a mãe como se estivesse a falar com ela e ela tivesse corpo físico, essa mediunidade foi-se desenvolvendo muito também pela ajuda da mãe, mas depois começou a tornar-se uma mediunidade mais trabalhada no sentido do grande desafio que os mentores espirituais tinham para ele. E dentro dos mentores espirituais, um em particular, que era o mentor que o acompanhou durante toda a sua vida. E a partir dos 21 anos, portanto em 1931, ele vê pela primeira vez o seu mentor, Emmanuel, e Emmanuel passou a orientar-lhe o seu mecanismo da mediunidade de uma forma mais explícita. Já o orientaria, mas de um modo mais implícito. E aqui torna-se explícito. E há um trabalho de grande sinergia entre os dois. Tanto que quando Chico Xavier desencarna, há quase que uma passagem de bastão, digamos assim, porque
logo após essa data, sensivelmente, o Espírito Emmanuel, ao que se sabe, reencarnou. Portanto, na região de São Paulo, no Brasil, e o que se sabe é que ele, nesta altura, terá para aí uns 16 anos de idade. Daí que as nossas vidas, elas estão todas interrelacionadas. Então, umas vezes estamos na dimensão física, outras vezes estamos na dimensão espiritual. E aquele que está a amparar-nos neste momento na dimensão espiritual, por vezes, é aquele que nós iremos amparar quando trocarmos de posições. É um trabalho conjunto. Vamos agora conhecer um bocadinho melhor o Espírito Maria João de Deus, que era na altura a mãe, não é, de Chico Xavier, e que na altura era um espírito. Agora também, pelos dados consultados, também já reencarnou. Ela era filha de uma senhora muito simples, ela própria era uma senhora muito simples, a mãe chamava-se Dona Francelina, era lavadora, lavadeira, e a mãe dela foi mãe solteira, o que fez com que, quando esta menina nasceu, ela não tinha nome do pai para lhe dar. E por isso deu-lhe o nome do hospital onde a menina nasceu. E como o hospital se chamava Hospital João de Deus, a menina passou a chamar-se Maria João de Deus. Maria João de Deus era uma dona de casa, como dissemos, uma senhora muito simples. Ela cuidava do marido, cuidava dos filhos, tinha uma vida muito humilde e desencarnou muito doente em 29 de setembro de 1915. Ela era um espírito muito curioso e nós vamos ver isso ao longo do livro, à medida que vamos apresentando as suas cartas. Muito bondoso e vamos ver também que bastante evoluído também. Quando a mãe desencarnou, Chico Xavier, que era o sétimo de 9 filhos, como dissemos, tinha 5 anos de idade, mas ele recordava-se muito bem daquilo que a mãe lhe dissera antes de desencarnar. E a mãe tinha-lhe dito que ia fazer uma viagem, mas que voltaria. E aqui estão algumas imagens, uma delas é da família de Chico Xavier, toda a família, quando ele era pequenino, e a outra era da casa onde Chico Xavier vivia, onde ele nasceu e onde ele viveu. O pequenino Chico nunca acreditou que a mãe morrera, porque ele guardava fielmente aquelas palavras que a mãe lhe tinha dito, que voltaria. Então, para ele, a mãe não tinha morrido, embora os outros lhe dissessem que a mãe tinha morrido. Para ele, a mãe estava a viajar e tinha viajado para um lugar distante para curar-se da doença que a tinha lançado no leito doloroso, portanto, que a tinha deixado de cama, mas que voltaria sim, e ela prometeu voltar e ele vivia nessa esperança que a mãe voltaria, embora os outros dissessem que não. E para ele era fácil perceber isso, porquê? Porque ela realmente voltou logo após o seu desencarne. Logo não diremos. Voltou passado cerca de 1 mês após o seu desencarne. Já ele a conseguia ver. E isso, em termos de transição da vida física para a vida espiritual, reflete uma grande capacidade de reajuste à nova dimensão. A criança, Chico Xavier, foi crescendo, assim como foram crescendo os testemunhos que ele tinha da existência da vida espiritual. E quando o jovem Chico pediu à mãe para que lhe contasse as suas primeiras impressões da vida do outro mundo, ela prometeu-lhe que o faria oportunamente. Oportunamente foi 20 anos depois. Portanto, oportunamente foram 20 anos. Por isso, o tempo é muito relativo. E temos de pensar que ela estava a comunicar com uma criança de 5 anos, que ainda nem sabia escrever, não é? Portanto, ele tinha que ir ganhando também o amadurecimento físico para poder desenvolver a sua mediunidade também com mais maturidade. E ela, de facto, cumpriu a sua palavra e, pelas próprias mãos do filho, escreveu as lições magníficas que são as cartas de uma morta.
atrás havia uma fotografia de uma mãe com um menino. Não era o Chico Xavier, está bem? Aquilo é de um filme que fizeram sobre a vida de Chico Xavier. As Cartas de uma Morta, portanto, foi psicografado em 1935, mas foi publicado só em 1936. Tem essas explicações, umas explícitas e outras implícitas, sobre a vida no mundo espiritual. Todos os direitos de autor foram doados a órfãos. E este livro, apesar de ter 124 capítulos, nós podemos ficar a pensar que é um livro muito denso, muito difícil de ler. Não. É um excelente livro para aquelas pessoas que têm dificuldade em ler. Porquê? Porque este livro é um livro muito moderno. É um livro que, apesar de serem 124 capítulos, é um livro que podemos considerar, trazendo agora assim para os nossos tempos atuais, porque já passaram uns aninhos, não é? Podemos dizer que é como se fosse um livro em que cada recado é como se fosse uma mensagem quase de SMS, mas um SMS bastante longo, está bem? Ou então um post no Facebook. Portanto, é um livro muito moderno e cujas mensagens, apesar de curtas, são muito ricas mesmo. Quem é que aqui já leu este livro, os presentes? Então sabem o que é que eu estou a falar. Portanto, conta como é que é a vida no mundo, no plano espiritual, mas conta tal como se fosse um diário. Ela fez exatamente aquilo que prometeu ao filho. Ela conta antes de desencarnar como é que se sentia, no momento do desencarne como é que se sentiu, após o desencarne como é que se sentiu e depois como é que foi ajudada e por onde é que foi, e conta também o que é que o filho diz, dá umas mensagens ao filho para ele manter o seu espírito de humildade, o seu espírito de abnegação, o seu espírito de amor ao próximo, e tudo isto nestes capítulos que no fundo têm aparentemente tão pouco escrito, mas tanto conteúdo e tanta simbologia associada também. Por isso, é uma linguagem muito simples, de muito fácil compreensão, em termos de leitura. Agora, se nós quisermos ir à compreensão em termos de conteúdo e das repercussões daquele conteúdo, aí temos muito por explorar, quem quiser. Tanto que, das obras que consultamos, este livro, As Cartas de uma Morta, foi o precursor das obras de André Luiz. E as obras de André Luiz são obras, para quem conhece, muito ricas em termos de conteúdos científicos, em termos de descrições muito pormenorizadas sobre a vida no mundo espiritual e as relações entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, as obras de André Luiz foram um aprofundamento destas cartas de uma morta. Daí que este livro deve mesmo ser lido antes do livro Nosso Lar. Porque o Nosso Lar é mais completo. Este, se quisermos ler inicialmente algum que nos dê uma panorâmica geral, as Cartas de uma Morta fazem isso. Okay? O Nosso Lar aprofunda. Portanto, ao ser o segundo livro que Chico Xavier escreve, é um segundo livro muito importante para ele, porque foi a mensagem da sua mãe, mas, por outro lado, muito importante também em termos de espiritismo, porque dá uma abordagem bastante fácil para que qualquer um que queira realmente possa ter mais conhecimentos sobre a vida espiritual, a vida dos espíritos e também a doutrina espírita. Bom, nós podíamos pôr aqui o livro todo, mas tínhamos que passar aqui o resto da noite, não é? Não dá. Então tivemos que selecionar algumas partes e selecionámos por temas. Então selecionámos logo o início do livro, em que ele faz um preâmbulo, uma explicação para o entendimento do resto do livro, e aí é uma explicação que Chico Xavier quer trazer a quem vai ler o livro. Depois a transição para a vida espiritual, escolhemos também aqui alguns trechos. Depois a vida no plano espiritual, as tarefas de espíritos que apoiam a Terra e que apoiam também os espíritos que desencarnam,
Este livro também é muito avançado em termos da explicação da pluralidade de mundos habitados, porque neste livro descreve também a vida em Saturno, a vida em Marte, a vida num planeta desconhecido, que não é dado o nome no livro, e também nos mostra como é que é ver o planeta Terra, mas de fora, do mundo espiritual. Ver o planeta, e não é só ver na perspectiva física, é também ver as repercussões da espiritualidade dos seres encarnados no planeta Terra em termos de psicosfera, se pudermos dizer, do próprio planeta Terra. Do que é que está à volta do planeta Terra que o torna um planeta menos brilhante, uma vez que há tantas emanações mais densas de espíritos encarnados ou desencarnados que ficam densificadas à volta do planeta Terra. E dá-nos também neste livro formas de conseguirmos ultrapassar essa densidade que o próprio planeta tem. E uma das formas é através da prece. Então, descreve não só a prece para o próprio, mas também a prece em auxílio de alguém. Seja esse alguém um espírito encarnado ou desencarnado. Isto está muito bem descrito nestas cartas, neste livro. Também dá a preparação para a nova era, que é aquilo que nós estamos a preparar, todos juntos, e uma mensagem ao próprio filho. Então, começando pela explicação necessária, e agora há aqui assim, sempre um texto, e o texto foi tirado integralmente, em que ele diz, e passa a ler: as páginas que vão ler são da autoria daquela que foi na Terra, a minha mãe muito querida. A minha genitora chamava-se Maria João de Deus e desencarnou nesta cidade em 29 de setembro de 1915. Filha de uma lavadeira humilde, de Santa Luzia do Rio das Velhas, ela não pôde receber uma educação esmerada, mas todos que a conheceram afirmam que os sentimentos do seu coração substituíram a cultura que lhe faltava. Portanto, um ser evoluído não significa um ser com muita intelectualidade. Um ser evoluído pode ser um ser que, em termos de intelectualidade, até é um ser muito simples. Se calhar a vida não lhe facultou grandes estudos em termos intelectuais, mas é um ser que manifesta a sua grandeza nas suas atitudes. Atitudes essas de bondade, de humildade, de amor ao próximo e de abnegação e de encontro com a sua própria missão, seja essa qual for. E a nossa missão traz sempre algumas dificuldades. Vamos ver no fim da palestra que, quando ela dá a mensagem ao seu filho, ela também diz: a sua tarefa é uma tarefa difícil, mas há que ter força, há que manter, há que ter fé. E este livro é um livro de fé, é um livro de esperança, é um livro de vale a pena, é um livro de estamos aqui e vale a pena realmente cumprir os nossos princípios de bondade, cumprir os modelos de bem que já conhecemos na Terra, entre os quais o modelo de Jesus Cristo. Cabe-nos auxiliar nesta mudança de paradigma no próprio planeta, independentemente das dificuldades, independentemente dos aspectos mais negativos que são vistos hoje em dia no nosso planeta. E este é esse livro, é um livro que, apesar de ter sido escrito há tanto tempo, está absolutamente atual, como nunca. Okay? Então, escolhemos esta parte na transição para a vida espiritual. E colocámos aqui capítulo 6, poderíamos ter posto página 6, onde fala dos últimos instantes do tormento corporal. E nós vamos pensar que, por exemplo, dando o exemplo do mar e da terra. Quando nós estamos a olhar para o mar, estamos na praia, nós olhamos para o mar e pensamos, por exemplo, se sabemos nadar, se não sabemos, se estamos com o fato adaptado para ir ao banho, se não estamos. Decidimos consoante, por exemplo, a temperatura da água, se vamos ao banho ou se não vamos ao banho, ou voltamos para trás. Então, feita a metáfora, podemos considerar que quando nós estamos
no momento da passagem para a vida espiritual, nós estamos assim como a olhar para o mar, sendo o mar essa vida espiritual. Daí que, quando nós desencarnamos, esse desencarne poderá ser facilitado e amparado por nós próprios na medida em que nós nos fomos preparando para isso. E preparando para isso é encarar que aquilo que nós temos de certo nesta vida é mesmo o momento da morte e que a morte não existe. O que existe é uma passagem para uma outra dimensão. Por isso, quando nós estamos no momento da passagem para essa outra dimensão, nesse momento é quando nós mais necessitamos de nos ter preparado antes de chegar àquele momento, que nós nunca sabemos quando é que é. E ainda bem, não é? Porque assim fica-nos mais fácil. Ao que tudo indica, pelo menos para alguns. E por isso, quando nós olhamos para o mar e conhecemos muito sobre o mar, já escolhemos um barco que vamos apanhar a seguir, se calhar, não é? Já estamos mais preparados. Agora, se nós nunca vimos o mar na vida e vamos olhar para o mar, é natural que nós vamos sentir medo, vamos nos sentir completamente desadaptados, vamos ter vontade de andar para trás em vez de ir para a frente, que é o mar. Então, muitos seres, quando passam por esta fase da transição para a vida espiritual, ficam ali. Ficam naquele limbo, naquela fronteira. Já estão no mundo espiritual, mas alguns ainda não compreenderam que estão, outros já compreenderam que estão, mas o apego que têm à vida que deixaram aos familiares impede-os de prosseguir, e por isso é um momento que, para nós o prepararmos, precisamos de começar a preparar enquanto ainda estamos na dimensão física, porque é nesta dimensão física que nós vamos preparando esse terreno. E esse terreno não é tanto de olhar para o mar fora de nós, é de olhar para o mar dentro de nós. É pôr-nos em paz connosco mesmos. É perdoar-nos as nossas imaturidades. É perdoar-nos as imaturidades dos outros. É sintonizar-nos com o bem no sentido de podermos pedir perdão, por exemplo. Já tínhamos falado do perdão, mas o perdão é muito importante. Em termos até aqui dos nossos trabalhos, estamos mesmo nessa fase de reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo, às terças e quintas, a refletir sobre o perdão. Então, todo esse movimento de preparação para a vida espiritual começa aqui dentro de nós. E por isso, a mãe de Chico Xavier, que era uma senhora que na sua vida física era uma senhora muito católica, ao qual tinham ensinado que havia vida depois da morte, mas uma só, ela, ao passar para o mundo espiritual, e apesar do seu nível de evolução, também sentiu alguma perturbação. Okay? Sentiu-se um pouco perdida. E vamos ler pelas suas próprias palavras. Ela diz: combati com tenacidade. Portanto, tenacidade até não se nota muito, mas ficou ali sublinhado, ficou ali com uma cor mais forte, que é com força. Ela combateu com força a moléstia que enfraquecia o meu organismo. Porém, chegou o dia que assinalava o término das minhas possibilidades de resistência. O meu estado moral caracterizava-se por uma semi-inconsciência. Portanto, ela tinha estava tipo anestesiada. E essa anestesia não era só física. Essa anestesia também era dos seres que, no lado do mundo espiritual, estavam junto dela para a amparar naquela hora. E então dava-lhe aquela espécie de anestesia para que aquele momento de transição fosse mais fácil. E por outro lado, para também a aliviarem naquele momento daquelas dores físicas de agonia que ela estava a viver. Portanto, o seu estado moral caracterizava-se por uma semi-inconsciência, porque o tormento corporal atuava sobre as minhas ideias, que vagavam desordenadas, como se fossem violentamente expulsas do meu cérebro. E isto basta nós pensarmos também quando estamos doentes. Quando estamos doentes, parece que não conseguimos pensar, não é? Fica difícil. E
ou quando temos alguma alteração hormonal, por exemplo, as senhoras, antes de aparecer o período, ou na altura da menopausa, são alturas de grandes transtornos em termos fisiológicos, que também passam para a parte física e que também passam para a parte espiritual. Por isso, ela nesta fase passou por dias difíceis, dias dolorosos, e nesta fase da transição também sentia muita mágoa pela separação da família. Daí a importância de nós irmos trabalhando também o desapego em vida, o desapego daqueles que amamos. Porque, por exemplo, os nossos filhos, os nossos pais, eles não são nossos. Eles são-nos emprestados por Deus durante um período de tempo para nós podermos usufruir da sua companhia e evoluirmos em conjunto. E ninguém perde ninguém e ninguém se afasta de ninguém. É só temporário. Mas quando ela percebe que morreu, e ali o capítulo chama-se mesmo eu morrera. Quando ela percebe, e este eu morrera é uma atitude positiva. Ela percebeu que morreu. E quando percebeu que morreu, ela, afinal eu morrera. E aí ela diz, descerrou-se finalmente o derradeiro véu que obumbrava o meu ser pensante. Senti-me sã, ativa, ágil, como se despertasse naquele instante. Eu morrera. E a morte representava um grande bem, porque eu me sentia outra, trazendo as faculdades integrais, plena de favoráveis disposições para as lutas da vida. Todavia, tinha a impressão de estar só. Ela ao mesmo tempo sentia só, sentia-se com força, sentia-se já afastada daquelas dores que ela tinha tido. Mas sentia-se um pouco só, já que ninguém respondia às minhas arguições, embora percebesse que a minha voz nada perdera do seu vigor e tonalidade. Propositalmente, procurava fazer-me vista por todos, mas uma impossibilidade perturbadora correspondia aos meus pensamentos, porque nós, na dimensão espiritual, podemos ver a dimensão física, só que quem está na dimensão física, a menos que seja médium clarividente, não vê a dimensão espiritual. Tem muito mais dificuldade. E era isso que acontecia. Daí também muitos espíritos podem ficar perturbados porque estão a ver, mas não estão a ser vistos. E isso causa alguma perturbação. E ela diz, refugiei-me então nas mais sinceras e fervorosas preces. E foi o melhor que ela fez. Porque quando ela começa a rezar, quando ela começa a pedir ajuda a Deus, e ela faz isso indo para uma igreja, que era o que ela conhecia de maior conforto, que era o que ela conhecia da vida dela física, onde lhe dava conforto, ela começa a orar, e quando ela começa a rezar, ela entra em sintonia com a verdadeira dimensão espiritual, porque ela ainda estava, apesar de estar na dimensão espiritual, era uma dimensão espiritual concomitante com a dimensão física. Só que ela, ao fazer a prece, ela ligou-se em termos vibratórios a um mundo mais evoluído, e é como nós. Nós podemos estar num lugar, num café, cheio de barulho. Mas se nós começarmos a estudar alguma coisa que nos interesse muito, nós até somos capazes de esquecer completamente aquele lugar e só estamos focados naquilo que estamos a estudar. Neste caso, foi a prece, que também podemos fazer em qualquer lugar. E aí nós sintonizamos com vibrações mais elevadas e saímos daquele lugar. E foi o que lhe aconteceu a ela. Ela continuava a estar naquela igreja, mas na dimensão espiritual, na dimensão mais evoluída, com vibrações mais elevadas, onde ela se passou a sentir melhor. Então ela aí diz, percebi todos os carinhos que dispensaram ao meu corpo e que foram igualmente proporcionados em vida, e ouvi as lamentações de quantos deploravam a minha ausência. E aí a importância de nós, quando alguém da nossa família, alguém que é muito querido, parte, nós termos o cuidado de não estarmos sempre a chamar, a invocar esses seres, porque não os deixamos em paz, não os deixamos partir. E eles precisam de partir. O sofrimento e a dor, eles vão prender o espírito. E o espírito precisa de partir para a sua nova experiência. Por isso, ela aqui conta que sentia aquele apelo, aquele chamamento, e ela queria se libertar. E ela até dizia, meus filhos, eu não morri.
aqui estou e sinto-me realmente mais forte para vos proteger e amar, porque chorais aumentando a minha angústia. Por isso, cada vez que nós fazemos isso, nós aumentamos a nossa angústia. É o mesmo quando nós estamos tristes e choramos e lamentamos, e ainda há bocado na leitura se falava disso. Ficamos piores. Portanto, a ideia é, vamos aliviar, porque os espíritos ajudam melhor os seres que estão alegres, que estão bem. E eles também podem seguir o seu caminho. Se nós estamos sempre a chamá-los, sempre a chamá-los, sempre a chamá-los, e eles não podem ficar bem, porque nós não deixamos. Pensem se isto faz sentido. Então, ela aqui conta o primeiro dia na erraticidade. A erraticidade significa no mundo espiritual. Todavia, assim que me entreguei aos arrebatamentos da prece, senti uma intraduzível vibração percorrer todas as fibras do meu ser, como se fosse um vágado, afigurando-se-me invadida pela influência do sono. Mas durou poucos instantes, semelhante estado. Portanto, ela sentiu um bem-estar, um estar que até lhe trouxe uma tranquilidade que lhe deu aquele bem-estar que traz o sono. Não é? E faz-se mister, diz ela, que despais da vossa mente a roupagem dos enganos materiais, permitindo que a espiritualidade interior vibre livremente em toda a intensidade da sua divina potência. Então, quando nós passamos para o mundo espiritual, para a dimensão espiritual, precisamos de ir retirando tudo aquilo que nos ligava a esta vida física. Porque senão vamos ficar apegados e não vamos conseguir continuar o nosso caminho. Tendes o intelecto atulhado de lembranças nocivas, as quais precisais alijar para o reencontro da felicidade. Não vos demoreis em fazê-lo. E está escrito desta forma, porque ela está a contar aquilo que um ser que foi ampará-la, que foi ajudá-la, lhe disse, lhe intuiu, para ela se desligar da vida física, daquela vida que ela deixara, para se preparar para a nova vida em que ela estava. E a vida prossegue sempre, mesmo que nós não queiramos, a vida prossegue sempre. E na vida do espaço, onde existe a matéria, mas é uma matéria diferente, e essa matéria será de acordo com o plano vibratório para onde nós iremos, e esse plano vibratório estará relacionado com a nossa forma de sentir, de pensar, de agir desta mesma dimensão. Então, ela conta que na vida no espaço que existe a matéria e que há uma subtileza, pelo menos para onde ela foi, naquele lugar, que nós nem conseguimos compreender. E lá, e aqui vem o cerne aqui deste capítulo, que é naquela dimensão, naquele plano, naquela comunidade espiritual onde ela foi, a sociedade também se organiza, também existem leis, as famílias também se reúnem sob os imperativos das afinidades naturais, estuda-se, luta-se pela vida e no amálgama dos sentimentos que caracteriza o homem racional. Então, a vida continua. E quando nós pensamos que isto aqui, nesta dimensão física, é algo de muito completo, isto é só uma pequena amostra daquilo que existe na dimensão espiritual. Por isso, a racionalidade que nós temos e que nos caracteriza enquanto espécie, ela é útil na medida em que nós a utilizamos no sentido da evolução e do progresso. E por isso, esse progresso sempre de mãos dadas, o intelecto com a moralidade. Porque nós, uns mais que outros, como é lógico, nós estamos a aprender o abecedário da moralidade. É uma outra educação. E ela conta-nos também que os seus pulmões respiravam e que o seu coração pulsava. E nós pensamos assim, então, mas como é que o coração batia os pulmões? O corpo físico, ele tem como modelo o perispírito. E por isso, o pensamento é o modelador da forma. E no mundo espiritual ainda mais. Por isso, ao ser o modelador da forma, aquilo que nós pensarmos que existe, existe. Porque nós temos a capacidade de modelar isso nessa dimensão espiritual. E quanto mais nós conseguirmos
dominar a nossa concentração e o nosso pensamento, mais dominamos a nossa vontade e mais conseguimos ter domínio sobre as nossas capacidades na vida espiritual. E não é preciso falar da vida espiritual, porque a vida espiritual é aqui também. Por isso, porque nós também temos alma, não é? Temos espírito. Por isso, quando nós conseguimos focar-nos num objetivo, nós conseguimos concretizá-lo. Claro que precisamos sempre de ajuda, porque nós não vivemos sozinhos. Evoluímos em sociedade. Mas, de qualquer modo, nós não vamos pensar que vamos para a dimensão espiritual e tudo muda. Muda, sim, mas não muda tudo. A nossa forma de pensar, de ser, de sentir, mantém-se, só que fica amplificada. E, nem que a propósito, não é? Portanto, na vida do além, o pensamento é quase tudo. E daí que seja tão importante a concentração. Por isso, treinar o abecedário moral começa também por treinar o abecedário intelectual. Então, começa também por aprendermos a concentrar-nos. Daí que as crianças, por isso, têm tanta dificuldade, por vezes, a nível escolar, porque não é que elas tenham dificuldade na sua intelectualização e nos seus raciocínios. Têm a dificuldade em concentrar-se, porque as emoções, por vezes, desorganizam-se e aí o pensamento também. Por isso, para nós conseguirmos dominar os pensamentos nesta vida física ou na vida espiritual, diz-nos esta irmã, através deste livro, que é muito importante treinar a concentração. Conta-nos também, neste livro, as tarefas dos espíritos que apoiam a Terra e não vai ser possível ler tudo aquilo que aqui está, até porque se tornava um pouco enfadonho, mas algumas palavras-chave. E as palavras-chave têm a ver com o guia invisível, que na verdade são os anjos da guarda, os mentores que cada um de nós tem, e que no caso dela também encontrou. E que o que ela encontrou foi guias, espíritos, que apoiavam o desenvolvimento dos seres na Terra. E como ela não estava muito esclarecida face à última vida física, em relação à vida espiritual, como ela tinha na sua ideia a crença limitante de que só havia uma vida e depois, a seguir àquela vida, havia só uma vida espiritual que não tinha fim, não é? Então ela achava que nunca mais ia ver os filhos, nunca mais ia ver ninguém daqueles que ela tinha amado. Ia ficar afastada para sempre. E este guia vem esclarecê-la e vem dizer que não é bem assim. Ele diz, não foste bem esclarecida. E reforça, os pais da terra não são criadores e sim zeladores das almas, que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Por isso a família é um doutoramento superior em abecedário moral. Porque é aqui que nós vamos pôr em prática as teorias todas que nós conhecemos. Continuando, ela traz-nos mais espíritos benignos que a acompanharam e esses espíritos benignos dizem-lhe que há muitas tarefas para cumprir e que é muito importante ela ficar bem para poder incorporar essa falange, portanto, essa equipa de espíritos benignos e benfeitores. Contudo, ela sentia falta dos afetos que ela conhecia na vida física, ou que tinha conhecido na vida física. E ela faz uma prece para ver se encontra alguém que ela gostava tanto na sua vida física. E Deus deu-lhe essa oportunidade. Por isso, ela encontra-se com a mãe. Quando ela se encontra com a mãe, ela sente aquela emoção, que é muito mais do que uma emoção, não é? Aquele sentimento, aquele reconhecimento, aquele consolo. E quando ela encontra a mãe, ela diz, minha mãe, consegui dizer, poderá haver maior felicidade do que esta, que foi o reencontro dela com a mãe. E a mãe diz, Maria, estás fatigada pelas emoções consecutivas. Vem descansar um pouco ao meu lado, aqui, filha, junto do meu coração. Então ela ali
quando encontra a mãe, ela adormece e descansa para poder recuperar para as tarefas que a equipa em que ela já se tinha incorporado tinha em termos educativos para ela recordar aquilo que ela já sabia, e aí vemos que ela era um espírito muito curioso. E tão curioso que ela quer não só conhecer melhor o planeta Terra, como quer conhecer outros planetas. E ela, através da sua experiência e da ajuda dos seus guias, ela consegue ir conhecer o planeta Júpiter, o planeta Marte, e para quem gosta destes temas, conta pormenores que só há muito pouco tempo alguns deles já foram revelados pela ciência e outros ainda não foram. Okay? E em termos, por exemplo, da flora no além, ela aprende sobre a flora no além e ela conta que na espiritualidade existem outros mundos para além da Terra e que esses outros mundos têm espécies como existem na Terra e muito outras adaptadas àqueles ambientes. E que a luz depende muito do padrão vibratório do planeta. E por isso, o nosso planeta, quando ela o viu, ela vê o planeta e não percebe muito bem que está a ver o planeta Terra. E o seu orientador, o seu mentor, diz-lhe que a Terra está com algumas áreas muito escuras e que essas áreas muito escuras estão relacionadas com aquilo que na altura se estava a passar no planeta Terra. E se vocês reportarem à época em que o livro foi escrito, isto estava relacionado com a Primeira Guerra Mundial. E reparem, faz agora 100 anos que ela terminou. E este livro, quando foi escrito, ela conta no livro os lugares de socorro para receber aqueles jovens e menos jovens que passavam pela guerra e o quanto eles precisavam de ser recebidos com amor, com carinho, e em hospitais extrafísicos que eram muito idênticos aos hospitais físicos, até para que o choque da realidade nova não fosse demasiado forte e ajudasse aqueles espíritos a recuperarem daquele grande impacto que tinham sofrido, que era o impacto da desencarnação, muitas vezes violenta, na guerra. Não é? Quando ela vê Saturno, ela percebe-se que Saturno é muito especial, que tem uma atmosfera muito especial, que a cor dele é muito especial, e consegue também aperceber-se que tem seres muito evoluídos e que dominam bastante a mediunidade. E ela descreve isso no livro com muitos pormenores. Como vos digo, isto é só para abrir um bocadinho o apetite para a leitura do livro. E nesses pormenores ela descreve que em Júpiter também existe ainda a família enquanto organização social e organização de progresso moral e espiritual, de evolução, e que os saturninos, eles ouvem os espíritos, seus irmãos, de outras esferas do sistema solar. Portanto, eles provavelmente também nos poderão ouvir. E que isso está relacionado com a sua grande facilidade em termos mediúnicos. Eles conhecem muito bem as combinações fluídicas que são importantes ao seu bem-estar e eles conseguem combinar esses elementos fluídicos também com a eletricidade, com a mecânica, com todas essas forças, de maneira a amplificarem as suas capacidades em termos de consciência. Por isso, este planeta é um planeta muito mais evoluído do que o planeta Terra. Este planeta já é um planeta de regeneração, mas é um planeta que ainda não é o mais evoluído em termos do sistema solar. Porque aquilo que os documentos trazem é que, os documentos espíritas, é que o planeta mais evoluído do sistema solar é o planeta Júpiter. Ela também foi a Marte e isso, mas
aqui nós não trouxemos, porque senão a palestra não acabava a tempo e horas. Trazemos também uma outra noção, que é a noção de preparação da nova era, que nesta época já os espíritos levavam a informação através da mediunidade de Chico Xavier, a informação à humanidade, a humanidade física e à humanidade espiritual, de que o nosso planeta estava a entrar num novo ciclo evolutivo. E por isso nós sabemos que esse novo ciclo evolutivo está relacionado com a nova era, está relacionado com a construção da felicidade, está relacionado com o bem-estar, está relacionado com o bem prevalecer ao mal e com o nosso planeta poder recuperar a todos os níveis, também ao nível físico, que também é muito importante, aos recursos físicos do nosso planeta. Daí a consciência também ambiental, ecológica, a consciência que vai a domínios que são domínios em que a espiritualidade toca, mas que a espiritualidade expande. Por isso, alguém espiritualizado não é alguém que só pensa em espíritos. É alguém que amplifica a sua visão sobre a vida e sobre o mundo. Por isso, os seres mais evoluídos que contactaram com a mãe de Chico Xavier trouxeram essa informação. Passo a ler. Interpelamos os mestres que nos dirigem sobre os quadros dolorosos a que vimos assistindo, com infinita mágoa. Esses quadros dolorosos tinham a ver principalmente com a Primeira Guerra Mundial. Em virtude das derradeiras lutas fratricidas que se vêm desenrolando na superfície do planeta. E os nossos venerandos mentores espirituais sempre nos elucidam, explicando que a Terra se acha em vias de conhecer um novo ciclo evolutivo, que é a passagem do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E essa passagem não é como da noite para o dia, porque mesmo da noite para o dia não é de repente é noite, de repente é dia, não é assim, não é? É gradual. E é gradual e não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, se nós queremos ver essa regeneração no mundo, essa regeneração tem de começar dentro de nós. A partir do momento em que o nosso bem é maior do que o nosso mal do nosso interior, nós estamos a contribuir para o mundo de regeneração. E quando o saldo for maior que 50% do planeta, em que o bem interior é superior ao mal interior, sabendo nós que o mal não existe, o que existe é a ignorância do bem, assim como não existe a escuridão, o que existe é a falta de luz. Nós estamos no caminho de investir mais e mais o mais que conseguirmos nessa reeducação espiritual que envolve todos esses nossos domínios, começando pelo corpo físico. Equilíbrio do corpo físico, equilíbrio energético, equilíbrio das nossas emoções, equilíbrio dos nossos sentimentos, equilíbrio dos nossos pensamentos, equilíbrio do nosso lado espiritual. E é com esse equilíbrio que passaremos para o mundo espiritual também equilíbrio. Porque ninguém faz essa passagem também, agora é isto, agora é aquilo. Não. Somos os mesmos. Só que de uma outra forma. E para terminar, a mãe de Chico Xavier dá-lhe também um adeus no próprio livro. E nesse adeus, ela coloca aquilo que já aqui também falámos, que ela diz: nós sabemos o quanto tens sofrido no cumprimento dos teus deveres mediúnicos, e ainda os seus deveres mediúnicos estavam no início, porque ele ainda tinha 25 anos, não é? E reparem que ele só desencarna fazendo as contas agora 82 anos, não é? Portanto, ele nasceu em 1910, faleceu em 2002. Ajuda-me. Está correto? 92, não é? Então ainda foi mais. Portanto, ele teve uma moratória existencial, uma vez que, aquilo que parece, aquilo que ele vinha para fazer, ele fez. Só que ele vinha para fazer com outras pessoas que, entretanto, não fizeram. Então ele teve de fazer o trabalho dele e o trabalho dos outros. Daí que ele ainda teve tantos desafios pela frente. E a mãe diz-lhe: continua
que nós estamos aqui contigo, vamos continuar contigo e mantém a tua serenidade cristã. Mantém-te nos reveses da tua existência, porque a vida terrena é amarga, mas é passageira. E eu acrescento, embora saiba que ela também usou essas palavras. Mantém a tua fé, mantém-te na doutrina cristã e assim te salvarás. E salvarás de quê? Salvarás dos infortúnios da tristeza. Porque ele era um homem alegre, assim como Jesus foi. Porque quando se apresenta Jesus, e às vezes se apresenta Jesus associado à dor, Jesus era um ser muito evoluído. E se é necessária dor, essa dor, se for necessária, é porque tem a ver com a nossa incapacidade. Não é porque seja necessário de facto. Porque à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos conseguindo trocar as aprendizagens, não pela dor, mas pelo amor, que foi isso que Jesus nos veio ensinar. Ele não nos veio ensinar a dor, ok? Ele veio nos ensinar o amor. Okay? E foi isso que Chico Xavier também nos trouxe. E neste livro, trouxe-nos o amor pela sua mediunidade e pelo amor da sua mãe, que é um amor muito bonito. E há mães físicas e há mães também espirituais. E há obras físicas e há obras espirituais. Okay? E por isso agora resta agradecer. Muito obrigada pela vossa atenção. Não adormeceram nem nada. E estou aqui ainda disponível para alguma questão que queiram fazer, que se souber responder, eu responderei. Ok? Então, muito obrigada e sintam-se à vontade. O livro mostra, diz de qual doença a mãe dele morreu, a mãe de Chico Xavier. Eu não me apercebi muito bem, mas eu penso que deve ter sido cancro. Mas não li em lado nenhum qual foi a doença. Não li. Não relata. Não, no livro não. Só diz que foi uma doença que o fez sofrer muito, mas não diz o quê. E não encontrei em lado nenhum. Mas deve haver em algum lado, eu é que não encontrei. Também não fui à procura especificamente disso. Obrigada. Nada. Este livro, como sabem, entre todos, de Chico Xavier, podem retirar da internet facilmente.